No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos falar sobre Eva. Eva é considerada a mãe da humanidade. Como nós estamos num devocional diário, estudando sobre as mulheres da Bíblia, por que não começar falando sobre uma mãe que deu origem a todas as outras vidas, que vieram depois dela? A importância de Eva e como a tentante, a gestante, a mamãe pode se espelhar no exemplo, de Eva para construir aí o seu lar, a educação dos seus filhos, como a gente vem falando, todos os ensinamentos, sejam positivos ou negativos, mas de grande valor trazidos por Eva para nós até os dias de hoje. Bom dia, preciosa. Seja muito bem-vinda, sejam todas muito bem-vindas. Louva a Deus por sua vida. Gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um estudo que eu estou fazendo e ter o privilégio de poder compartilhar um pouquinho com vocês disso é muito bacana. Então, pegue sua Bíblia, pegue seu cafezinho para que a gente comece o nosso Café com Fé de hoje. Eva, a mãe da humanidade. Uma das perguntas que já veio de cara no estudo é: como deve ter sido ser a primeira mulher da face da Terra? Quais foram os primeiros pensamentos quando ela viu Adão, seu marido? Um mundo novo para ser explorado. E a gente fica imaginando, um casal dentro de um jardim no começo do mundo. Tomar meu café quentinho, porque café frio ninguém merece, gente? Chovendo aqui, fresquinho, muito bom tomar um café quentinho. Bom dia, Levi. Uma das coisas muito interessantes que me chamou a atenção nessa leitura é que Eva foi a primeira mulher do mundo. Isso significa que Eva não tinha um exemplo para seguir. Eva teve que aprender sozinha a lidar com o seu relacionamento com Adão, e as regras. E Eva até hoje é muito crucificada por conta da questão do primeiro pecado, Mas a gente vê muito nos dias de hoje a frase, Ah, minha mãe não me ensinou. Ah, eu não tive um bom exemplo em casa. Ah, minha família não tinha estrutura. Mas e Adão e Eva também não tiveram. E Eva foi feita por Deus para ser a companheira de Adão, Mas ela não tinha uma pessoa que a instruísse, uma pessoa que mostrasse para ela se ela estava certa ou se ela estava errada, se aquilo que ela estava fazendo realmente, de fato, era o certo, Então, Eva precisou aprender sozinha, a viver dentro do jardim do Éden com o marido. E a partir disso a gente tem algumas coisas importantes, Deus criou o homem à sua imagem, e criou a mulher à imagem do homem. Então, a mulher é uma sequência do homem, E aí, a gente lê lá em Gênesis 20, se você tiver aí com a sua Bíblia e quiser acompanhar, Gênesis 2, 20 e 23, que Deus deu o nome a todos os animais, as aves, toda a criação, do Senhor, para que ajudasse o homem, Então, o homem adormeceu, cansado, E Deus tomou uma costela do homem para fazer a mulher. E por que a costela? Por ser um osso forte, Deus precisava criar um elo forte para poder ajudar o homem dentro daquela criação. E aí, na Bíblia, mais adiante, se você continuar a leitura do capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que Deus descreve em detalhes como foi a criação da mulher. E aí, uma coisa que é muito interessante trazer aqui para tentante nessa visão espiritual, para imaginar.
Se Deus foi capaz de criar uma mulher a partir da costela de um homem, e ele descreve ela em detalhes, né, nessa criação, o tamanho do amor de Deus por essa criação, o nosso Pai, né, o tamanho do amor dele por nós. E percebam uma outra coisa importante que eu chamo a atenção: a existência da vida. Quando eu digo que quem dá a vida é Deus, literalmente, independente. Percebam, Adão veio do pó, Eva de uma costela. E muitas vezes você está aí preocupada porque o seu filho vai vir de uma FIV, porque você vai precisar passar por um tratamento, porque você vai precisar... Perceba que não importa as circunstâncias, mas sim a partir do momento em que a vida passa a existir. É a partir dali que é o momento crucial. Então, a forma em si não difere se Deus vai amar e abençoar o seu filho ou não. Pelo contrário, porque o coração só bate com a permissão do Senhor. Então, quem dá a vida é Deus, assim como ele deu a vida a Eva, né? A mulher era primeiramente humana. Nós mulheres às vezes nos esquecemos disso. Pretendemos ser super-humanas, tentando desesperadamente atender todas as expectativas ao nosso redor. Pensamos que devemos ser esposas perfeitas, funcionárias exemplares, modelos de donas de casa que mantêm sempre o lar impecável, limpo, mães orgulhosas cujos filhos são sempre obedientes, melhores cozinheiras, costureiras e por aí vai. Porém, na verdade, devemos aprender a nos aceitar como Deus nos criou e tentar somente agradá-lo. Isso aqui é muito importante e eu chamo sua atenção também. Um dos motivos de eu estar aqui, hoje é o terceiro dia, às 5h25 da manhã, começando o dia com vocês. Ouça atentamente isso. Durante muito tempo, eu deixava o meu devocional para o final do dia. Porque, principalmente depois de me tornar mãe, e quem está se preparando para ser mãe, já precisa ter essa consciência. Muitas vezes as crianças já choram logo cedo, você já está cuidando de mamadeira, você já tem banho para dar. O dia começa muito atordoado, né? Se não houver uma disciplina e uma organização, de fato a gente vai deixar as primeiras coisas para depois. E quando eu digo as primeiras coisas, é a palavra do Senhor dentro do seu lar, a bênção. Porque enquanto a gente é tentante, uma das coisas que a gente mais pede é para Deus que nos abençoe, que esteja conosco, que traga os nossos filhos. Mas é muito fácil, depois da bênção recebida, a gente deixar as primeiras coisas para depois. Então é necessário primeiro as primeiras coisas. E quando eu digo primeiro as primeiras coisas, é acordar de manhã. Eu estou acordando mais cedo. Por exemplo, os gêmeos, esse horário, dão aquela acordadinha, eu dou a mamadeira, troco a fralda e eles vão dormir mais um pouquinho. Nesse dormir mais um pouquinho deles, que eu poderia dormir mais um pouquinho também, eu me propus a estar aqui, fazendo o meu devocional diário e compartilhando com vocês, porque é importante. A diferença que isso tem feito nos meus dias. Hoje mesmo é um dia que eu estou um pouco gripada, estou um pouco cansada. Tive um pouco de dificuldade para levantar realmente. Alguma noite que os meninos não dormem bem. Mas nada mais inspirador do que assumir um compromisso público de estar aqui divulgando, falando com vocês sobre a palavra. Então, mais do que um desafio para vocês, é um desafio para mim mesma estar aqui todas as manhãs nesse horário. E ainda pus esse horário por conta da questão das férias. Então, provavelmente depois que as férias acabarem, eu terei que até começar um pouquinho mais cedo para caber na minha rotina aí do início do dia. Mas aí a gente vai se adaptando. Mas o que eu quero dizer, a gente coloca tantas coisas para fazer, né? É casa, é trabalho, tudo impecável, querendo dar conta de tudo. Mas muitas vezes a gente esquece de que aquele que nos criou por um propósito, por um motivo maior, que não foi passar a vida toda correndo atrás
de ter as coisas, de organizar as coisas, e a mãe tem muita facilidade de cair nisso, né? De realmente passar o dia todo envolvida em muitas tarefas, né? E não dar conta do necessário e ainda não fazer o que é realmente importante. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que nós somos humanas, que Deus nos criou para que a gente possa servir, sim, né? A mulher tem uma tendência muito forte ao servir realmente, né? Mas que a gente não se esqueça do que de fato é prioridade, do que de fato vem em primeiro lugar, né? E aí, na sequência, continuando o livro de Gênesis, a gente vê uma outra coisa muito interessante, a questão da comparação entre mulher e homem, né? A primeira coisa é que a mulher foi criada para ser equivalente ao homem. A mulher foi criada para ser ajudante do marido, né? Ela veio do próprio homem, né? Deus criou ela a partir do homem para manter esse elo, esse relacionamento da mulher e do homem. Esse foi um dos motivos pelos quais Deus tirou lá uma parte forte do Adão, né? Para poder criar a mulher, para criar a Eva, né? E aí, muitas mulheres se sentem às vezes inferiores, né? Aos homens. Mas não foi com esse objetivo que Deus nos criou. Deus nos criou para ser o elo forte ao lado do nosso marido, dentro do nosso lar, aonde a gente estiver, né? E é muito importante que a gente tenha a ideia do nosso verdadeiro valor diante de Deus, né? Todas as mulheres precisam entender completamente o propósito para o qual Deus as criou. Então, muitas vezes a gente não compreende o porquê de passar por determinadas situações, né? E aí a gente questiona muito a Deus, né? Uma das tendências que a gente tem é por que eu, por que comigo? E aí a gente olha para a história de Eva e percebe que quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher como um ser único, especial, né? Ele descreve a mulher em detalhes, Ele descreve a mulher com amor. E Deus criou a mulher com um propósito. Não foi simplesmente uma criatura a mais que Ele pôs na terra, né? Todos os seres vivos têm o seu propósito, mas em especial aos humanos Ele deu cabeça pensante, cérebro, né? Para que possa agir. Como Ele viu que Adão estava muito só, Ele criou a mulher para ser sua companheira, né? E a mulher é o elo forte do homem. E a gente precisa se lembrar disso. A gente não é menos do que o homem, mas somos equivalentes, né? E ter a consciência dessa importância, né, que nós temos aí na criação, no amor de Deus realmente, né? E aí a gente vai seguindo no estudo de Eva e ver que o fato de Eva ter pecado, né, ter cometido pecado, não afastou ela do amor de Deus, né? Deus fez a correção, né? Da mesma forma que a gente. Nós não estamos livres de pecado. A questão é como a gente recebe a correção, né? E às vezes a gente vê, quem está na jornada de tentante mesmo, vê a infertilidade, uma dificuldade para engravidar como um castigo. E esse é um ponto muito interessante, porque nunca foi, né, um castigo. Assim como a dificuldade não é um fardo, não é uma coisa que Deus faz propositalmente, vamos dizer, né? Porque comigo, porque eu. E a gente precisa olhar
para Eva e compreender o que ela nos ensina, né, a partir disso. A Eva teve filhos, e ela teve a sua descendência, vamos dizer assim, turbulenta, né? Que os seus filhos, depois lá na frente, um acabou matando o outro. Então ela colheu os frutos. E aí quando a gente pensa na infertilidade como um castigo de Deus, a gente vai olhar também para a nossa vida e buscar respostas, né? No sentido de o que eu fiz de errado, o porquê de eu estar vivendo isso, né? E aí a gente precisa aprender a ter um novo olhar pela vida. O mesmo olhar de amor com o qual Deus nos criou, né? Lá na frente. Porque apesar de Eva ter sido a primeira mulher do mundo, não ter tido instrução, ter cometido um erro gravíssimo, Deus ter a cobrado disso, né? Ela pediu perdão a Deus e ela entendeu que precisava seguir, né? O erro dela não paralisou ela. E é isso que eu quero te dizer, independentemente do que você tenha feito até aqui, os seus erros não podem te paralisar, né? A questão é reconhecer os pontos fracos, né? E seguir e agir apesar de. Porque se você ficar se culpando e procurando respostas em erros do passado, no porquê de você não conseguir, por exemplo, engravidar agora, isso só vai tornar a sua jornada mais pesada, né? Então, olhando para Eva, ela decidiu seguir e agir apesar de ter cometido um erro. Aquele erro que ela cometeu não paralisou, ela não fez com que ela parasse, né? E aí, uma coisa que diz aqui, ó, ter um novo olhar para a vida e para o exemplo que Deus nos dá através de Eva. Lá em Gênesis 3:20 diz assim: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos, né? E aí, aqui ó, diz assim: ao cometer um pecado, como será que Eva se sentiu? Ao ter que enfrentar a Deus depois de ter pecado, né? E aí a resposta vem assim, ó: é importante reconhecer que você não pode mudar ou deter as consequências do seu pecado e do seu passado. Eva viveu o impacto do pecado no seu lar. Apesar disso, é importante destacar que o seu passado não a paralisou. Ela recebeu e aceitou o perdão de Deus e viveu na expectativa de viver a promessa do Senhor. Então, por mais que nós sejamos pecadoras, por mais erradas que nós sejamos, sempre existe uma lição para se aprender. Eva nos mostra hoje que, por mais horrendo, por mais horrível que seja um pecado que a gente cometeu no passado, já está feito, a gente não pode mudar as consequências do que já passou. Cabe a nós olhar para o agora, para o que a gente pode fazer a partir de agora, né? Aceitar a correção do Senhor não é acreditar que o Senhor está nos castigando. Correção não é castigo. O que é uma correção? Talvez você está tão envolvida pedindo para Deus aquele milagre, querendo que Deus faça aquilo na sua vida e querendo do seu jeito, né? Porque eu quero assim, porque se não for assim não funciona. Mas quem dá a vida é Deus e quem sabe o que vai ser do nosso futuro é Deus. Então, se às vezes as coisas não saem exatamente como a gente planejou, é porque Deus sabe lá no futuro o que vai ser melhor para nós. O ser humano tem a tendência de ser muito imediatista, de querer agora. Só que quem dá a vida é Deus, quem conhece o nosso futuro, o nosso destino é Deus. Então, nem sempre as coisas vão sair como a gente espera, como a gente planeja na nossa cabeça, mas eu tenho certeza de que lá na frente, no futuro, quando Deus fizer e permitir,
será muito maior, muito melhor até mesmo do que você sonhou, do que você planejou, né? Quando Deus plantou no meu coração o desejo de ser mãe, eu só queria ser mãe. À medida que eu fui evoluindo na jornada, o desejo de ser mãe de gêmeos nasceu. E glória a Deus porque o Senhor me abençoou por isso. Então muitas vezes não é o que a gente quer, mas sim o que Deus planeja para as nossas vidas. E a gente precisa estar disposto, né, a receber isso da parte do Senhor. Aquilo que Deus quiser para mim, eu quero. Essa é uma frase que a gente deveria escrever no espelho, né? Que o que Deus quiser para mim, eu quero. Porque é muito mais fácil, é muito mais leve a gente viver uma jornada quando a gente compreende que a vontade é de Deus, né? Que quem tem o controle da vida é Deus e não somos nós, né? Quando Deus criou Eva, Ele criou Eva com um propósito, né? De Eva foi originada toda a vida que seguiu, né? Que se sucedeu na terra. Então a mulher teve a criação da mulher por si só já teve um propósito tão lindo. Então não ache que não conseguir ter filhos é um castigo de Deus. A gente precisa mudar esse olhar de dor para um olhar de amor. Uma consequência de um pecado que você cometeu no passado não pode te paralisar agora. A própria Bíblia está nos mostrando isso de acordo com os ensinamentos de Eva. Se um pecado não pode te paralisar, então Deus não está te castigando. Pelo contrário, a gente precisa mudar o olhar no sentido de que para que eu estou vivendo isso? O que é que eu preciso evoluir? O que eu preciso crescer antes de receber o meu milagre, antes de receber o meu filho? A jornada se torna muito mais leve a partir do ponto que a gente consegue compreender isso, né? Que os seus erros do passado não justificam o seu agora, o seu futuro, né? Você precisa seguir, apesar de se libertar das culpas, se libertar desses medos, né? E aí, uma pergunta que eu vou deixar para vocês, né? Para que a gente encerre o nosso devocional sobre Eva. Eva foi pioneira em muitas coisas, né? Ela foi a primeira mulher a andar sobre a terra. E qual foi a atitude que Eva teve, né? Que permitiu que ela continuasse vivendo apesar de ter cometido um erro? Que ao invés dela se sentir derrotada, ela conseguiu seguir apesar de ter cometido aquele erro. Com certeza, se você já pensou em algum momento que a infertilidade, que a dificuldade para engravidar é um castigo na sua vida, algum motivo deve ter vindo à sua memória. Algo que você talvez fez no passado, algo que talvez ainda te incomoda, algo que alguém fez para você e você não conseguiu liberar totalmente perdão para essa pessoa. Então eu te convido a vasculhar a sua memória e trazer à tona até nome, se tiver, né? Se essa pessoa que te magoou tiver nome, ou se você magoou alguém, traga isso para a superfície nessa manhã. E eu gostaria de te convidar para que a gente orasse por esse motivo que talvez esteja pesando aí no seu coração, para que você realmente se liberte, né? E possa seguir no seu processo, na sua jornada de tentante. Vamos lá? Fechemos os olhos agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, chego em Tua presença para te louvar e te agradecer, Senhor Deus. Te agradecer por esse estudo, agradecer pelas lições valiosas que o Senhor nos traz através dessas mulheres da Bíblia, Senhor Deus. Te peço, ó Pai, agora que nós consigamos, Senhor, colocar diante de Ti todas as questões relacionadas a perdão, a culpa, a dor. Que nesse momento o Senhor possa nos libertar de todos os nossos pecados, de tudo aquilo, Senhor Deus, que aflige o nosso coração e nos afasta de viver plenamente, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, ó Pai.
aquele pecado encoberto, aquela dorzinha que a gente sente no coração ao falar de alguém, Senhor Deus, que nesse momento eu possa trazer isso à superfície e colocar diante de Ti, Senhor Deus, para que o Senhor possa nos purificar. Eu te peço também, Senhor Deus, que esteja nos abençoando, abençoe a cada preciosa que está nos acompanhando aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa entrar com providência no lar de cada uma delas, ó Pai, que o Senhor conceda, segundo a sua vontade, Senhor Deus, o desejo do coração de cada uma dessas mulheres, Pai, que nós sejamos exemplo e que nós possamos, Senhor Deus, assim como Eva, agir apesar de, não importando o tamanho do nosso erro, o tamanho do nosso pecado, Senhor Deus, mas que Ele não nos justifique, que Ele não nos paralise, que a gente compreenda que errou, que a gente possa, Senhor Deus, aceitar a sua correção e também ter coragem para lhe pedir perdão, ó Pai, e que a gente possa seguir, Senhor Deus, sem achar que vivemos em função das consequências, porque o fardo se torna muito mais pesado e o que nós queremos aqui é que a nossa jornada seja leve, que a nossa jornada seja real, rumo, Senhor Deus, à realização do sonho de cada uma e que nada, Senhor Deus, nos impeça de viver o seu propósito e o seu plano aqui na terra para cada mulher, para cada ser em especial, Senhor Deus, que nós possamos de fato nos encontrar, Senhor Deus, dentro daquilo que o Senhor nos criou para ser, que cada mulher encontre a sua missão, que cada mulher consiga estar dentro do propósito de Deus, Senhor Deus, para o qual foi criada. É no Teu nome, Jesus, que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco. Tenham todas uma excelente quinta-feira. Sejam muito bem-vindas e Deus abençoe. Até amanhã.